Olá, saudações a todos que acompanham o nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre abdominoplastia, que é uma cirurgia muito procurada nos consultórios de cirurgia plástica. Essa cirurgia é uma cirurgia muito comum, especialmente para pacientes que já tiveram filhos ou que apresentaram grandes variações de peso corporal. Hoje, quando a gente fala de abdominoplastia, a gente não fala simplesmente daquela cirurgia que trata a pele do abdômen, a gente fala de uma cirurgia um pouco mais extensa, que começa nas costas, com uma lipoaspiração para complementar o contorno de um modo geral. Na grande maioria dos casos, sempre tem uma gordurinha localizada nos flancos, então a gente pode começar a cirurgia fazendo esse ajuste posterior, fazendo essa lipoaspiração, ajustando o contorno dos flancos, sendo possível também, nesse mesmo tempo, associar enxerto de gordura nos glúteos para melhorar o contorno dos glúteos, terminando na frente, arrematando o excesso de pele e tudo mais, tratando as estruturas com uma abdominoplastia. A abdominoplastia em si consiste na remoção daquele excesso de pele que se encontra da região do umbigo até a cicatriz da cesárea, de modo geral. Nessa cirurgia, a gente não tira só a pele apenas, a gente trata também a musculatura. Na gestação, quando o abdômen da paciente distende para acomodar o bebê, a musculatura também é laceada, e essa musculatura, depois que nasce, ela não volta à sua posição original, ficando aquele abdômen meio redondinho, meio flácido. Algumas pacientes reclamam que tem aquele aspecto de gravidinha, né? Que é uma gestaçãozinha de 3 meses na parte inferior. Isso é porque a musculatura fica um pouco frouxa. E não é falta de exercício, é a aponeurose do músculo que laceia e ela não volta, por mais que você fortaleça com a musculação. Então, a maior parte dos casos precisa desse reparo também, com pontos por dentro da pele, abaixo da pele. Então a gente faz um descolamento para tirar esse excesso de pele, ao mesmo tempo já corrige a musculatura. Algumas pacientes podem ter uma herniazinha umbilical associada, a gente corrige também e remove esse excesso de pele. Para isso, no final, fica uma cicatriz ao redor do umbigo e uma cicatriz embaixo, na altura mais ou menos de uma cicatriz de cesárea, só que bem mais extensa, que vai de um ossinho ao outro da bacia. Só que numa região escondida, então você troca um formato por uma nova cicatriz, só que uma cicatriz que você consegue esconder, de modo geral, com uma calcinha ou um biquíni. Tá? Essa cirurgia apresenta algumas variações hoje, que é a lipoabdominoplastia, são alguns casos que a gente pode combinar também uma lipoaspiração na parte anterior, junto com a abdominoplastia, e o mini abdômen, que tradicionalmente se conhece como mini abdômen, mas na verdade é uma abdominoplastia com uma cicatriz reduzida. Nesse caso, a gente tira bem menos pele, então são casos muito particulares, são casos de exceção e não uma regra. Não é qualquer pessoa que é uma boa candidata para fazer esse tipo de cirurgia. E nesse caso você não fica com uma cicatriz no umbigo, porque a gente descola o umbigo por dentro para poder dar os pontos na musculatura também, para fazer o reparo. O grande foco dessa cirurgia no mini abdômen é o reparo da musculatura e um pequeno excesso de retirada do excesso de pele para acomodação, simplesmente. Então, pacientes com grandes excessos não são bons candidatos, tá? E a cicatriz ela é tão maior quanto mais pele eu preciso tirar, elas são proporcionais à quantidade de pele. A indicação da abdominoplastia ela é muito precisa. Ela está indicada para aqueles pacientes que apresentam excesso de pele. Não depende da idade, né, da gestação. Então, várias circunstâncias podem levar à sobra de pele. Por exemplo, uma grande variação de peso, ou uma gestação, por exemplo, ou até questões mesmo assim, pessoais, genéticas, pacientes que apresentam excesso de pele e um pouco de flacidez no seu desenvolvimento. Então não tem uma idade, mas sim uma situação que precise de uma cirurgia para remoção desses excessos. E as cicatrizes elas são proporcionais à quantidade, então por isso que ela apresenta essas variações todas, de um mini abdômen até mesmo uma cicatriz em T, que é aquela âncora para pacientes que têm grandes variações de peso, que apresenta uma sobra de pele, inclusive na parte lateral dos flancos, posterior, que você precisa compensar isso com uma cicatriz vertical, que é aquela cicatriz que se chama âncora, que é uma cicatriz vertical combinada com aquela clássica da abdominoplastia inferior, que a gente faz mais em pacientes que só tiveram gestação, por exemplo, que tem aquela sobra só na região anterior.